Hospital da Alma, participando como se você estivesse aqui nas primeiras cadeiras. Ou seja, com toda a atenção, com todo o temor, com toda a disposição para que o Espírito Santo ele possa, então, se materializar na sua vida. Para que ele possa operar em você o novo nascimento, o batismo com o Espírito Santo, a salvação. Coloque as mãos no seu coração, feche os seus olhos, e aí no seu lugar, com as mãos no coração, com os olhos fechados, medita, analisa, verifique, aí na sua alma, aí no seu coração, quais são as suas lutas, quais são as suas dores, quais são as suas angústias, as suas tristezas, decepções, quais são os problemas que você tem vivido, que você tem enfrentado. O nosso Deus é poderoso para fazer mais do que pedimos, mais do que pensamos. O nosso Deus é poderoso para curar, para libertar, para salvar, para transformar. Ele mesmo disse que onde estivessem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estaria. Então, uma coisa é certa, ele está aqui agora, ele está aí na sua frente para enxugar as suas lágrimas. Ele está aí na sua frente para te socorrer, para te transformar, para te salvar. A vontade e o desejo do Senhor Jesus, mais do que curar, libertar, é salvar a alma. Mas nesse momento, se tem uma dor, Ele cura. Se tem uma aflição, Ele te liberta. A presença dEle, a energia dEle, o Espírito dEle que está aqui, faz uma limpeza na sua vida, faz uma limpeza na sua alma. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nesse momento, coloca um fim na dor, na aflição, coloca um fim no sofrimento, coloca um fim, meu Deus, nesse tormento que essa pessoa tem enfrentado. Em o nome de Jesus, eu determino que todo mal saia agora. Eu determino que todos os principados, potestades, todos os demônios, todos os espíritos opressores, depressores, onde houver um mal agindo, direta ou indiretamente, eu ordeno, em o nome de Jesus, sai agora. E que a tua luz, que a tua presença, que o teu poder, que o teu Espírito, meu Pai, possa envolver essas pessoas, transformando esse homem, essa mulher, da água para o vinho, assim como o Senhor transformou água em vinho, transforma cada uma dessas pessoas, transforma a nossa família, os nossos familiares, transforma a nossa casa, transforma a nossa vida em todos os âmbitos, em todos os aspectos, meu Pai. Eu peço, meu Deus, abra o entendimento dessas pessoas, abra os ouvidos espirituais dessas pessoas, para que ouvindo a tua voz, ouvindo a tua palavra, sejam essas pessoas transformadas, sejam restauradas, assim como o Senhor fez com tantas pessoas. Faça acontecer hoje, meu Deus, o milagre do novo nascimento, o milagre do batismo com teu Espírito, o milagre da salvação. Aliás, meu Deus, é esse milagre da salvação que nós buscamos, o milagre de ter o nosso nome no livro da vida. Nós queremos, meu Pai, mais e mais da tua presença, mais e mais do teu Espírito, do teu poder. Nós queremos te louvar, te adorar com a nossa alma, te louvar, te adorar com a nossa vida. Queremos exaltar o teu nome, meu Deus, com a nossa alma, com o nosso coração. Sabemos que aquilo que parecia impossível se tornou possível. Tudo aquilo que parece impossível torna-se possível quando nos rendemos a Ti, quando a gente se entrega ao Senhor, quando a gente se rende à Tua palavra, à Tua presença. Com as mãos no seu coração, feche os seus olhos, e aí você pode se render, se entregar ao Senhor Jesus.
Você pode ouvir a voz dele, falar com ele. Você pode vencer o sono, o cansaço. E agora você pode tirar forças da fraqueza para adorar, para louvar, para exaltar o nome dele. Nós te louvamos, meu Pai. Te exaltamos, meu Senhor. E até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos. Ele sabe cada um dos meus desejos. O que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente. E quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra minha própria alma. A natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar um velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Eu luto é contra minha própria alma. A natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar um velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Em o nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós queremos ser motivo de satisfação ao Senhor. Nós queremos ser motivo de satisfação e não de decepção. Então fala conosco, nos orienta, nos inspira, nos dirige. Fala conosco o que fazer, o que não fazer. Fala conosco, meu Deus, onde mudar, em que mudar. O que nós queremos é dia após dia poder beber da tua fonte. Dia após dia poder nos alimentar da tua palavra. Eu peço, meu Deus, se revela a cada uma dessas pessoas que estão aqui presencialmente. Se revela a estas pessoas que estão virtualmente. Que o teu poder, que a tua luz, que a tua presença, que o teu Espírito possa envolver essas pessoas, fazendo com que haja salvação nesta casa, novo nascimento, meu Pai, batismo com teu Espírito. Ó, meu Senhor, venha salvar essas pessoas, venha renovar essas pessoas, venha transformar essas pessoas. É o que nós determinamos. Segure nas suas mãos os seus votos, os seus propósitos, dízimos, tudo aquilo que relaciona a sua fé, a sua fidelidade a Deus, o voto da família, aquelas moedas que você vem apresentando a Deus durante a semana, pedindo proteção para a sua casa, pedindo proteção para a sua família. Meu Pai, o Senhor tem visto aqueles que levam a sério a tua palavra. O Senhor está vendo a sinceridade dessas pessoas. O Senhor está vendo a fidelidade dessas pessoas. O Senhor está vendo a obediência dessas pessoas. Assim como o Senhor mandou Miguel, meu Deus,
que fez com que o príncipe da Pérsia fosse vencido, fosse destruído, e a resposta chegou a Daniel, o milagre chegou até Daniel. Manda Miguel liberar tudo aquilo que estava retido, a bênção, a resposta, o milagre que essa pessoa, meu Deus, ela já alcançou, os votos que ela já fez, e a bênção, a resposta não tinha ainda chegado nas mãos dela. Eu peço, meu Deus, envia Miguel, e que o príncipe da Pérsia seja destruído, seja derrotado, seja aniquilado, mas a resposta, meu Deus, chega até essas pessoas, o milagre chega nas mãos dessas pessoas. Eu determino em nome do Senhor Jesus, que todos sejam abençoados. Abençoa, meu Pai, os ofertantes, aqueles que hoje não têm nada para dar, que sejam todos abençoados, que as portas abram, que essa pessoa receba sabedoria para empreender, para negociar, para comprar, para vender, que essa pessoa receba agora a prosperidade que vem do Senhor. Abra, meu Pai, as janelas dos céus, derrama as bênçãos sem medidas, e honra os teus filhos, honra os teus servos, honra a tua igreja, meu Pai. Você que tem esse voto de ser dizimista fiel nesse altar do Hospital da Alma, diga: meu Deus, com mais fé, meu Deus, Senhor Jesus, pelo meu voto, pela minha fidelidade de ser dizimista nesse altar do Hospital da Alma, abra as janelas dos céus e derrama as bênçãos sem medidas. Diga: meu Deus, pela minha fidelidade, eu determino que o diabo seja amarrado e que as bênçãos sejam derramadas hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga: assim seja. Amém. Amém? Pegue os seus votos, dízimos, propósitos, tudo que relaciona a sua fidelidade a Deus, coloca aqui no alforge, entrega aqui. Se precisar passar o cartão, tem a maquininha. Se precisar do QR Code, tem aqui o QR Code. Quem está virtualmente, tem aí as contas para você semear, para você dizimar, para você ofertar, para você plantar. E Deus, é claro, vendo, né, a sua fidelidade, vendo o seu temor, vendo a sua semeadura, Ele vai te responder, Ele vai te honrar, Ele vai devolver multiplicado. Então, Deus, Ele vê cada ação, Deus, Ele vê cada passo, Deus, Ele vê cada atitude. Então, os demais podem sentar, por gentileza. E quem está virtualmente, você tem aí as contas, o Pix, que é o CNPJ, para que você possa honrar a Deus, para que você possa ser fiel a Deus. E Deus, que está aí na sua frente, Ele vê cada ação, Ele vê cada reação. Nada passa despercebido aos olhos de Deus. Ele vê tudo. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele conhece as nossas intenções. Você que está aí virtualmente, né? Você pode também encaminhar o link agora, nesse momento, para alguém que Deus te tocar, alguém que Deus te lembrar, encaminha o link, vai lá na setinha que tem aí, encaminha. Mal não vai fazer, pode ter certeza. Se a pessoa não vê agora, vai ver depois, mas a sua parte você está fazendo. Todos nós podemos evangelizar, é ou não é? Todos nós. Hoje nós temos o acesso aqui ao culto, e você pode evangelizar através aqui da internet, mandando o culto, encaminhando o culto para alguém. Só encaminhar para alguém. E aí o Espírito Santo que vai fazer, o Espírito Santo que vai falar. Amém? Sexta-feira que vem é Sexta-feira Santa, não é isso? Não é feriado, Sexta-feira Santa? Sim ou não? Sendo feriado, nós vamos ter um culto só, especial, às 9 horas da manhã. 9 da manhã. Então, sendo feriado, você vai acordar mais cedo. Se a pessoa quer dormir mais, mas aí você vai vir primeiro buscar a Deus, primeiro priorizar Deus. E de preferência você vai lutar essa semana para convidar 3 pessoas que estão sofrendo, gemendo, padecendo, para que elas possam estar aqui na Sexta-feira Santa, sendo livres ou libertas de todos os males, sendo libertas de todas as mazelas, de todas as maldições, de todos os tormentos. Se você quiser, você vai levar folheto,
O folheto não está escrito sexta-feira, 9 da manhã, mas tem o endereço. E aí você dá para a pessoa e combina com a pessoa para estar aqui 9 horas da manhã. Ou então você traz no seu carro, você paga a passagem do ônibus dela, você vem com ela no ônibus, você dá um jeito de estender a mão para alguém, de ser bênção na vida de alguém, evangelizando essa pessoa. Amém? Evangelizando. No domingo ainda, aqui em Belo Horizonte, os ônibus ainda são de graça? São? Então, olha que moleza. Olha que coisa boa. Não é? Qualquer um não pode mais dar desculpa e falar assim, domingo eu não tenho dinheiro da passagem para ir na igreja, porque agora de domingo não é de graça. Não precisa pagar, precisa? Quem veio de ônibus hoje? Quem veio? Pagou? Então é mais fácil ainda. No domingo é de Páscoa, da ressurreição. Aí você chama para sexta, mas também chama para o domingo. E aí faz a sua parte como evangelista, que aí Deus vai fazer a dele. Chegando aqui, aí é o Espírito Santo que vai falar, é o Espírito Santo que vai fazer. É o Espírito Santo que vai se revelar a essa pessoa que você vai convidar, que você vai trazer. Abra a sua Bíblia aí, você que trouxe a sua Bíblia, abra aí no livro de Lucas. Lucas 22. Vamos ler lá a partir do versículo 39. Lucas 22, a partir do versículo 39, nós vamos ler, eu vou ler aqui na versão atualizada. Na versão atualizada. Vamos lembrar, já que nós vamos falar da Semana Santa, né, vamos lembrar, não custa lembrar de Jesus nas suas últimas horas da crucificação, nos seus últimos momentos, né, antes da crucificação. Quem está virtualmente, abre aí a sua Bíblia também. Lucas 22, a partir do 39. Já acharam? É fácil, né? Mateus, Marcos, Lucas. Né? Essa mesma passagem aqui, ela é citada nos outros evangelhos também. Getsemane. Jesus no Getsemane, que é o Monte das Oliveiras lá em Israel. Getsemane significa prensa da oliveira, ou prensa do azeite, prensa da azeitona que dava o azeite, né? É isso que significa Getsemane, prensa de azeite, que as azeitonas eram colocadas na prensa, esmagada, para que saísse então o azeite. Aí nós entendemos, né, que faz uma alusão da conversão, da transformação do crente, do cristão. À medida que a gente é esmagado, à medida que a nossa carne é esmagada, à medida que a nossa vontade, que o nosso eu, que o nosso querer é esmagado, não é para o nosso mal, vai sair o melhor que há dentro de cada um. No caso, o azeite, que simboliza o Espírito Santo, que simboliza a presença de Deus. Foi isso que aconteceu com Jesus na cruz. Ele foi esmagado, ele foi prensado, ele foi moído, ele foi triturado, para que hoje a gente tivesse, então, acesso à salvação. Para que hoje, então, a gente tivesse acesso à eternidade. Né? Versículo 39 em diante diz assim: e saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, disse-lhes Jesus: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então, lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo
de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Aí vamos lá em Mateus 26. Mateus 26, vamos voltar, Mateus 26, no versículo 36, só para a gente conferir essa mesma passagem. Mateus 26, no versículo 36 em diante. Aí Mateus conta de uma outra maneira, mas é o mesmo objetivo. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, quer dizer, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Quem começou a entristecer-se? O Jesus poderoso, o mesmo Jesus que ressuscitou morto, que andou sobre as águas, o mesmo Jesus que a gente pode dizer o nosso herói, nesse momento ele está o quê? Triste e angustiado. Significa que não é porque eu sou crente, não é porque eu sou de Deus, não é porque eu tenho o Espírito Santo, que eu tenho alegria e felicidade todo dia. Tem dia, tem hora, que a gente sai do culto com uma força, com uma fé, não é? Com a disposição que a gente, se possível, a gente sobe em prédio, a gente sai com uma fé, com uma certeza tão grande, que se a gente cuspir numa mosca, a gente acredita que ela vai ser transformada num ser humano, com uma fé extraordinária. Mas tem dia que você está triste, tem dia que você está angustiado, tem dia. Isso não significa que você é menos de Deus nesse dia, isso não significa que você perdeu o Espírito Santo. Nesse dia ele estava triste e angustiado. Aí ele chamou os discípulos lá para orar com ele. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Qual era o cálice? Da crucificação, do sacrifício da cruz. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Orar? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é o quê? A carne é o quê? É fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aí, em seguida, é quando os soldados chegam para prender Jesus e aí fazer toda aquela lambança da crucificação. Eu queria só que você tivesse atento a cada detalhe, a cada momento do Getsemane, para você compreender e entender o que Deus pode e quer também fazer na sua vida. A gente sabe que o Senhor Jesus, antes de ir ao Getsemane, ele participou de uma ceia com os discípulos. Naquela ceia ele revelou, ele falou: a quem eu der o pão molhado no suco, no vinho, né, que representa o sangue e a carne de Jesus, esse é o traidor, que o traidor está aqui na mesa comigo. E aí a gente sabe que ele deu esse pão, esse bocado molhado para Judas. Ele deu a letra antes, ele deu um toque antes, falou que o traidor estava ali,
E qualquer um, em sã consciência, ia dizer, o quê? Se ele vir com um pão molhado, para mim, eu não vou pegar, eu não vou aceitar. Ele já sabe de tudo, ele já descobriu tudo. E ainda, qualquer outro, em sã consciência, ia sair dali e ia falar assim, ó, o pessoal que eu recebi um dinheiro aí para entregar a Jesus, ele já está sabendo, é melhor a gente desfazer o negócio, é melhor a gente não dar seguimento. Mas parece que o Espírito Santo meio que dá um bloqueio na mente deles e Judas sai dali e sai para cumprir o propósito. Nesse caso, Jesus vai para o Getsemane a fim de orar. Lá no Getsemane, Jesus, o homem, não o Deus, Jesus, o homem, o ser humano, Jesus está vendo a cruz. Jesus, que conhece, sabe de tudo, ele está vendo a morte da cruz, ele está vendo o sacrifício da cruz, ele está vendo a dor, ele está vendo a aflição, ele está vendo a angústia, ele está angustiado, ele está triste, porque na sua forma humana, ele está já sentindo o que vem pela frente, ele já está sentindo o que acontece ou o que vai acontecer com a sua carne, com o seu corpo. E quando ele vai orar, e ele vai dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Parece que a gente enxerga o diabo esfregando a mão e dizendo, ele vai desistir. Ele vai dar para trás, ele vai jogar a toalha. Parece que a gente vê o diabo torcendo e dizendo assim, ele não vai aguentar, ele não vai suportar, ele não vai enfrentar a cruz e, naturalmente, a humanidade não vai ser salva. O propósito de Deus, que era dar o seu Filho em função de perdoar os pecados e ser o cordeiro para lavar a humanidade dos pecados e salvar a humanidade, parece que a gente vê o diabo esfregando a mão e dizendo, já era, não vai acontecer, o propósito não vai se cumprir, o propósito não vai se cumprir. E aí, ao mesmo tempo, a gente entende, parece que a gente vê Deus assim, meio que, ouvindo aquelas palavras, Jesus falando, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, é um pedido de Jesus para o próprio Pai. E aí, o diabo, de um lado, torcendo para Jesus desistir. E do outro lado, parece que a gente vê Deus assim, meio que estupefado, dizendo assim, se ele desistir, o propósito para o qual eu designei vai ser quebrado. E aí a gente vai, na nossa imaginação, pensando assim, Deus falando, diabo, presta atenção, você não se mete, que eu também não vou me meter, a decisão é dele. Parece que a gente vê Deus falando assim, o diabo, presta atenção, agora esse momento é dele. Você não se mete, que eu também não vou me meter, a decisão é dele. Então, quando Jesus diz, Deus, Pai, se possível, passa de mim este cálice, acontece na nossa imaginação, a gente está vendo tudo isso acontecer nessa cena. Vírgula, quando tem uma vírgula, é para respirar, é para pensar. Aí nessa vírgula Jesus diz, contudo, que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Que não seja a minha, e sim a tua. A ciência explica que um ser humano, para ele transpirar sangue, acontece uma palpitação tão acelerada no coração, que uma pessoa não resistiria e teria um infarto fulminante. Quando o coração ele acelera muito, poderia simplesmente travar a pessoa e infartar. Quando isso não acontece, essa palpitação tão acelerada do coração faz com que pequenos vasos sanguíneos eles venham se romper e aqueles vasos bem pequenininhos se rompem e o sangue sai pelas vias do suor. Por isso a Bíblia diz que a angústia era tanta e o momento era tão apreensivo que Jesus transpirou sangue. Que Jesus, ele suou sangue naquele momento. Porque ele estava como ser humano, ele estava como Jesus, homem, vendo o momento da cruz. Vendo o momento da crucificação, vendo o momento do sacrifício, vendo o momento da dor. E por isso o seu coração dispara. Mas eu imagino também que o mesmo Jesus, o mesmo Deus, que está sentindo e vendo o momento da cruz, ele também está vendo após a cruz. Ele também está vendo o que acontece após a cruz. Não só após os 3 dias, ele já estava vendo hoje, dia 29 de março,
de 2026, ele já estava vendo você aqui no Hospital da Alma, buscando, adorando, servindo Ele, entregando a sua alma a Ele. E isso faz com que ele diz, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Depois disso, a gente sabe que os soldados romanos vêm para prender Jesus e Judas deu uma senha, falou assim, aquele a quem eu beijar, que era o ósculo que o judeu dá, né? O homem dá um beijo no rosto do outro homem, a gente aperta a mão, o judeu dá um beijo no rosto do outro homem, é o ósculo santo. E o Judas diz, aquele a quem eu beijar, esse é Jesus. E quando Judas se aproxima e dá o beijo em Jesus, Jesus faz algo que ele está nos ensinando. Ele sabe que Judas é o traidor. Ele sabe que Judas se vendeu por 30 moedas. E quando Judas o beija, Jesus olha para ele e diz assim, amigo, a que vieste? Jesus chama o traidor do quê? Amigo. Parece que eu vejo Jesus falando para Judas assim, ô Judas, o teu pecado, a tua traição não muda o que eu sinto por você. Eu ainda te trato como amigo. Eu ainda te trato como amigo. Se você amanhã se arrepender, se você mudar, eu te trato como amigo. É só se arrepender. É só se humilhar. Porque Deus, Jesus, Ele não pensa como nós pensamos. Nós somos vingativos. Nós queremos pagar com a mesma moeda. Mas Ele veio para salvar o pecador, não para condenar. Veio para salvar. Ele chama Judas de amigo. Era para Judas, pelo menos, né, depois que tudo aconteceu, ter caído em si, se arrependido, mas ele foi se matar, se suicidar, né? Mas, vamos lá. E aí Jesus é preso, é levado para Pilatos. Pilatos, meia hora de conversa com Jesus, Pilatos fica embasbacado. Tamanha verdade, tamanha serenidade, tamanha unção. E Pilatos fica sem saber o que fazer. Pilatos fica sem saber como fazer, porque ele está vendo que Jesus, ele é inocente, está vendo que tudo é uma armação, ele está vendo que aquilo ali é tudo mentira, tudo fake news para acabar com Jesus. E aí Pilatos, então, para dar uma resposta à população, Pilatos permite Jesus ser açoitado. Permite que Jesus seja açoitado. Ele pensa assim, pelo menos ele sendo açoitado, batendo nele, machucando ele, as pessoas vão ver que ele já pagou o crime dele e vão liberar. E aí Pilatos permite que ele é açoitado e os soldados romanos, né, vão pegar o chicote chamado azorrague. Azorrague tinha sete fios de couro e 7 pontas ou 12 pontas, com ferro, com chumbo, com um pedaço de osso na ponta, que quando batia, rasgava a carne. Quando batia, fazia com que o judeu não aguentasse e ele acabava se dobrando. Ele era algemado, acorrentado a um tronco, em pé, acorrentado a um tronco, nu, não era com um paninho, como aparece no filme, não, nu, que era para ser humilhado e açoitado. Desde que os judeus saíram do Egito, da escravidão, os judeus nunca mais se dobraram para ninguém a não ser para Deus, para ninguém. Por isso que a Bíblia tinha uma cultura dos romanos da 10ª chicotada. Porque na 10ª chicotada, era como se o judeu, se fosse 12 pontas, como se o judeu já tivesse recebido 120 chibatadas, e o corpo não aguentava de tamanha dor, dava aqueles espasmos e dobrava o joelho. Então, tinha uma cultura nos romanos que o judeu não passaria, não aguentaria mais do que 10 chibatadas. Paulo vai falar quantas chibatadas Jesus levou. 39, 40 menos uma, Paulo fala. Jesus levou 39. 39, se fosse com 12, do chicote com 12, porque eu imagino que foi logo o chicote com 12, porque os romanos, naquele dia, estavam como demônios para destruir Jesus. 12 vezes 39 dá mais de 460 chibatadas. Só que onde pegava, retalhava.
E aí, quando o corpo já não aguentava e dobrava os joelhos, Jesus, caindo de joelhos, onde pegava no rosto, onde pegava no pescoço, onde pegava nas costelas, rasgava. Por isso que a Bíblia diz que Jesus foi desfigurado na cruz. Ele foi desfigurado. Você imagina mais de 460 cortes. Mais de 460 cortes no seu corpo. Jesus foi desfigurado naquele dia. Enrolaram ele num pano, colocaram ele lá preso. Nessa noite, Pilatos fica sem dormir. Ele fica sem dormir. E Cláudia, a esposa dele, chega para ele e diz assim: eu tive um sonho. E nesse sonho, Deus disse o seguinte: não se meta com esse homem. Não se meta com esse homem. Não se atreva a se meter com esse homem. E aí, Pilatos vai buscar nos livros um meio de livrar Jesus. Uma forma de livrar Jesus. Ele descobre que na Páscoa existia uma forma de trocar. Pegava um bandido e podia absolver o bandido em troca do outro. E aí ele tem a ideia, ele manda pesquisar, manda perguntar quem é o pior bandido, o que já está pronto, o que já está condenado à cruz. O que já está condenado a ser crucificado. Porque milhares de pessoas foram mortas na crucificação. Não foi só Jesus. E aí disseram que era Barrabás. Barrabás era da mesma linhagem de Judas. Tudo indica que Barrabás era um sujeito de mais ou menos 2 metros de altura. Tudo indica que Jesus tinha mais ou menos 1,80 m fisicamente. Por que eu estou falando isso? Porque a cruz era preparada para o condenado antes, na medida dele. Prepararam a cruz de Barrabás, está pronta. A cruz era preparada 10 dias, 20 dias antes da crucificação, na medida do condenado. E aí ele chama o Barrabás pela manhã e chama Jesus. A frente da casa de Pilatos está lotada, porque o mesmo Judas, que recebeu algumas moedas para trair Jesus, e quando ele vê Jesus sendo preso, que ele sai para se enforcar, que ele sai para se matar e tal, ele joga as suas moedas, os romanos pegam aquelas moedas e vão comprar as pessoas para não aceitar aquela troca. Porque assim como Pilatos chega no seu gabinete de manhã e diz: olha, eu descobri aqui na lei que dá para fazer assim, dá para fazer assado, dá para a gente trocar um bandido. Então qual é o bandido? É Barrabás, então nós vamos trocar. Ali no meio, naquela conversa com seus assessores, um sai falando com o outro, um sai mandando zap para o outro, e aí dizem: vamos comprar pessoas que vão querer a crucificação de Jesus e soltar Barrabás. Então aquelas pessoas que estavam ali na frente da casa dele estavam compradas, estavam corrompidas. E aí quando ele coloca Barrabás e coloca Jesus, Pilatos está pensando assim: bom, é claro que eles vão aceitar, crucificar Barrabás, porque eles já sabem de todos os crimes de Barrabás. E esse Jesus aqui, que crime ele cometeu? E aí você já sabe, o povo pediu a morte de Jesus e pediu para soltar, absolver Barrabás. E aí, nessa hora, Pilatos pede uma bacia com água, e Pilatos diz: então, eu lavo as minhas mãos dessa decisão, porque não sou eu que estou escolhendo, é o júri popular que está escolhendo. Eu lavo as minhas mãos. E as mesmas pessoas que estavam ali disseram: então que caia sobre nós o sangue de Jesus. Se a gente está cometendo uma injustiça, que caia sobre nós o sangue de Jesus. E aí, quando a gente vê um Hitler matar 6 milhões de judeus, quando a gente vê em 7 de outubro como aconteceu o Hamas matar 1.000 e poucas pessoas, colocar criança no micro-ondas, dentro do micro-ondas, criança viva, e ligar o micro-ondas, como aconteceu, a gente lembra que o próprio povo disse que caia sobre nós o sangue desse judeu. Jesus é tirado o pano dele de novo. Você imagina o corte, todo cortado, todo dilacerado, com band-aid, com um pano em cima, e aí quando você arranca, esguicha sangue de novo. E Jesus agora vai pegar a cruz, que era de quem?
de Barrabás para ser crucificado, para carregar a cruz. Não é a haste vertical, não, é a haste horizontal. Colocam aqui e Jesus vai levando, vai caindo, porque é pesado. A cruz não era lixada, era cheia de farpas, em cima das feridas. E Jesus vai caindo, no meio do caminho vão encontrar um sirineu africano, de outra nação, e vão mandar ele carregar a cruz no lugar de Jesus. Jesus está ensinando a gente no caminho que quando não tiver ninguém para te ajudar, nem que Deus mande de outro lugar, nem que Deus mande de outro país, nem que Deus mande de outra nação, nem que Deus mande de alguém que não é nem da nossa fé, mas Ele vai mandar alguém para te ajudar. Pode ficar tranquilo, quando você não estiver aguentando mais, quando você não estiver suportando mais as suas lutas, Deus vai mandar o socorro, para você ficar tranquilo, que Ele vai mandar o socorro. E aí vão crucificar o Senhor Jesus. Na hora de crucificar, a cruz não era na medida dele, a cruz era maior do que ele. Aí vão crucificar uma mão, na hora de crucificar a outra, não dá o tamanho. Por isso que o salmista disse: esticaram o meu Senhor. Esticaram, ao ponto de quase desconjuntar ele. Esticaram o meu Senhor. Crucificam ele. Na hora de levantar a cruz, colocar a cruz no buraco e levantar a cruz, não foi devagarinho, não, com cuidado, não. Quando você pega uma madeira, coloca o pé dela ali no buraco, e aí você puxa com uma corda, ela vai lá na frente, volta, balança, e Jesus está ali, gemendo. A Bíblia diz que ele não deu um grito, ele sofreu calado. Como um cordeiro, ele sofreu calado. Há quem diga que ele só fazia, só gemia. Sofreu calado para que hoje a gente pudesse gritar de aleluia, de agradecimento, de louvor, de adoração. Na cruz, as escápulas, o médico diz que 15 minutos mais ou menos, se ele ficasse certinho assim, se ele ficasse na posição que ele ficava assim, com as escápulas comprimindo o pulmão, 15 minutos mais ou menos ele morria sufocado. Mas ele não podia morrer de morte sufocada. Tinha que ser de sangue derramado. E aí, há quem diga que Jesus, ele fazia força e puxava para aguentar mais um pouco. Respirava. Daqui a pouco o corpo caía de novo. Aí começava a sufocar. Ele forçava para aguentar 3 horas na cruz. 3 horas na cruz. Aguentar tamanha humilhação, nu. A gente vê um Jesus na cruz com um paninho. Era nu que era crucificado, que era para ser exposto ao ridículo, para ser exposto à humilhação. Ele foi humilhado, ele foi despedaçado, ele foi estraçalhado, ele estava desfigurado. Desfigurado. Totalmente desfigurado. Tem um pano que tentaram jogar nele, depois por isso que diz que quando ele foi para a cruz, estava com um pano. Aí diz que o centurião arrancaram aquele pano e dividiram entre eles o pano que cobria Jesus, porque na crucificação tinha que ser nu. Jesus não morre na cruz. Tem uma música que a gente canta e diz: mataram o meu Senhor. Não, ele não morre. Não matam ele. Ele entrega o seu espírito. Quando ele está ali, na cruz, chega tem um bandido à esquerda e outro à direita. Tem ou não tem? O da esquerda diz assim para Jesus: você não é Deus? Você não é Deus? Você não é filho de Deus? Livra a gente, tira a gente daqui. O miserável da esquerda, olha só. Bandido da esquerda. O da direita vai olhar e vai ver em cima da cabeça de Jesus uma tábua que Pilatos colocou lá em 3 idiomas, escrito Rei dos Judeus. O da direita vai olhar e vai falar assim: Rei, ô Rei, lembra de mim quando entrares no teu reino? E Jesus vai dizer: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus está salvando aquele que quer ser salvo. Jesus ainda assim está salvando aquele que quer. E aí chega um momento, você já conhece, colocaram
vinagre na boca de Jesus, enfiaram uma lança, saiu água. E aí chega uma hora que não tem mais sangue, não tem mais nada. E ele vai olhar para cima, vai dizer: Pai, por que me desamparaste? Parece que eu vejo Jesus vendo Deus assim, ó, de costas. Porque você imagina, você sendo pai, vendo uma situação dessa, a vontade de Deus era de pular ali agora, na hora, e acabar com aquela situação. Mas Deus teve que, naquele momento, ficar de costas. Naquele momento, ele teve que se retirar para que Jesus pudesse carregar as nossas dores, as nossas chagas, os nossos tormentos, os nossos pecados. Deus meu, ele falou em aramaico, que já não falava mais naquela época. Por isso que alguns disseram assim, ele está chamando Elias, ele está falando em outras línguas. Ele estava falando: Pai, Deus meu, por que me desamparaste? E aí, Jesus respira fundo e vai dizer: está consumado, acabou. Pai, eu entrego o meu espírito. Naquele momento, Jesus se entrega. Ele não morre, ele se entrega. Ele não podia morrer de morte sufocada, ele tinha que morrer de sangue derramado. Tudo para nos salvar, tudo para nos livrar. Jesus sai daquele corpo, o corpo está ali na cruz. Jesus sai daquele corpo, parece que a gente vê ele falando assim: aguenta aí, 3 dias eu estou de volta. E a Bíblia vai dizer que Jesus foi nas regiões baixas, foi pregar para os mortos, desde Adão até aquele presente momento, para que houvesse salvação, porque senão não teria graça, né? Só ser salva a gente, de 2000 anos para cá, e os outros não. E aí Jesus vai nas regiões baixas, parece que, eu não sei como, mas como se ele chegasse lá e batesse: o Daniel, é você nessa porta aqui? É Daniel. Daniel, quem é o senhor? Eu sou o leão que fechou a boca dos leões naquele dia, eu vim te buscar, vamos embora. Ele vai lá para Sadraque, Mesaque e Abidnego, vai dizer: eu sou o 4º homem da fornalha, vamos embora. Enfim, ele vai pregar para todos estes, para que sejam salvos. A Bíblia diz que o céu, no momento que ele diz está consumado, escureceu, houve relâmpagos, houve terremotos, e muitos mortos foram vistos pelos seus familiares nesse dia. Jesus foi lá pregar, tomou a chave da morte da mão do diabo, a gente já sabe, e aí, no 3º dia, que acontece a ressurreição. Que as mulheres vão lá no túmulo, né? Chega lá, tem 2 anjos que ela não reconhece que é o anjo, e ela diz: cadê o meu mestre, cadê o meu Senhor, cadê o meu Deus? E ele vai dizer: Maria. Quando ela vê, ela diz: mestre, rabi. E quando ela corre para abraçar, ele diz: não toque em mim, porque eu ainda não fui glorificado. Eu ainda não fui glorificado. Mas avisa os discípulos. E aí ela vai contar, a gente sabe que Jesus, depois de ressuscitado, ainda fica 40 dias aqui. Quando ele vai ascender aos céus, mais de 500 pessoas estão reunidas naquele dia. Jesus tem as marcas, tem o furo na mão, tem os cortes, mas não tem mais sangue. O sangue não podia voltar para o corpo, porque o sangue continua aqui nessa terra, até hoje, clamando por nós, nos lavando de todo o pecado, nos purificando de todo o pecado. Então, o resumo que eu estou dando, que alguns já conhecem, mas é sempre bom a gente lembrar, foi da morte, do sacrifício de Jesus para me salvar, para te salvar. Ele não viu só o momento da cruz, quando ele estava lá no Getsemane, triste, angustiado, suando sangue. Ele viu depois da cruz, ele viu hoje, esse dia. Ele viu esse momento. Se você se render, se você se entregar, se você também renunciar à sua carne, renunciar ao seu eu, renunciar ao seu achismo, renunciar ao seu querer e o aceitar, a salvação vem sobre você. A presença dele vem sobre você. Ele não está aqui para te condenar, ele está aqui para te salvar. Ele não está aqui para apontar o dedo nas suas feridas, nos seus erros, nas suas falhas. Ele está aqui para dizer a você que se você se arrepender e abandonar o pecado, ele te salva, ele te perdoa, ele te purifica. Então cabe a cada um se autoavaliar, porque injustiça a gente sofre, calúnia a gente sofre, ser chicoteado, apedrejado, ser bombardeado por tudo e por todos, nós sofremos.
Mas importa que a gente permaneça fiel. Importa que a gente permaneça até o fim e não desista. Importa que a gente suporte, que a gente aguente, para que o Espírito dele possa entrar em nós, possa estar em nós. Paulo, lá em Coríntios, vai dizer para a morte, né? Todo filme, quando mostram a morte, mostram um sujeito com a capa, né? Uma foice na mão, que chama o aguilhão. E Paulo vai dizer, ó morte, onde está o teu aguilhão? Cadê a tua foice? Vencida foi a morte na cruz. Que na cruz Jesus venceu a morte. A morte bateu com a foice no peito de Jesus, quebrou a foice, o aguilhão, mas não conseguiu matar Jesus. Jesus se entregou. Então, o Jesus que venceu a morte é o Jesus que quer nos salvar, que quer nos levar para toda a eternidade. A nossa vida não se resume a essa é passageira, essa passa, mas Ele quer salvar a nossa alma. Então, entenda cada chicotada que Ele levou, entenda cada cuspida, cada humilhação, entenda cada minuto que Ele passou para nos salvar. E valoriza mais a sua salvação, valoriza mais a sua comunhão com Deus. Ele é o Jesus Salvador de todos, mas infelizmente Ele é o Senhor de poucos. Todo mundo aceita Ele como Salvador de todos. É o meu Salvador. Todo mundo aceita Jesus assim. Mas Ele só é Senhor de poucos. Sabe por quê? Todos querem o Salvador. Poucos estão dispostos a seguir Ele, renunciando o seu eu, renunciando o seu querer. Poucos estão dispostos a aceitar Ele como Senhor. Porque para aceitar Ele como Senhor, eu tenho que respeitá-lo, eu tenho que estar disposto, no dia que Ele falar assim, não vou te dar, e eu, sim, Senhor. Não vou fazer isso, sim, Senhor. Não vai por aqui, sim, Senhor. Não faça isso, sim, Senhor. Porque todos que querem o Jesus Salvador, querem viver ao seu modo, do seu jeito, da sua maneira, sem se sacrificar, sem renunciar, sem ter compromisso, sem ter comprometimento com a palavra. Então, o mesmo Jesus que que o diabo tentou fazer, todo mundo entender que ele não existia, que ele não era o Messias, os romanos, de lá para cá, continuam nos espíritos do diabo, no espírito do diabo, passando de pessoas para pessoas, porque quantos hoje ainda dizem que Jesus não existe, que Deus não existe, que igreja é para roubar dinheiro, quantos que dizem que pastor é ladrão, quantos que dizem que esse negócio de Jesus, de Deus, que isso aí é besteira, quantos romanos que vêm fazendo o mesmo papel, pagando para corromper a fé, pagando para dizer para você, não aceita ele, aceita Barrabás, mas não aceita Jesus, aceita Barrabás, mas não aceita Jesus, aceita o inferno, aceita as coisas do mundo, aceita as ideologias do mundo, aceita as ideias do mundo, só não aceita as ideias de Jesus. Quantos que ainda hoje vivem assim? Depois de 2000 anos, já era para a gente ter uma opinião mais definida, mais formada com respeito a Jesus. Segundo o IBGE aí, ou segundo o censo, nós somos mais ou menos 60 milhões de evangélicos. 60 milhões de evangélicos que não fazem a diferença, que não mudam nada. 60 milhões de evangélicos que não fazem a diferença, porque se todos os 60 milhões tivessem o Espírito de Deus, uma só fé, uma só visão, um só pensamento, um só Espírito, salvaria os outros 150 milhões de brasileiros. Sim ou não? No mínimo salvaria. Mas na sua maioria desses 60 milhões de evangélicos, na sua maioria, são só aqueles que querem o Jesus Salvador, não o Jesus Senhor. Depois, eu vou até fazer pede para o pessoal das mídias, ou na Cláudia, fazer uma frase, o Jesus Salvador ou o Jesus Senhor. Porque todos querem o Salvador, mas não querem o Senhor. Porque para aceitar o Senhor, você vai ter que dizer não para muitas coisas. Você vai ter que renunciar a muitas coisas. Você vai ter que abrir mão de muitas coisas para seguir o que diz o Senhor da Bíblia. Aquele que crê como diz
as Escrituras, do seu interior fluirá rios de água viva. E aquele que crê, como ele quer crer, ele continua só com o nome de que está vivo, mas morto espiritualmente. E aí a gente vê um monte de crente fraco, um monte de crente que só serve o Jesus Salvador, fraco, influenciável por tudo e por todos, mas não influencia ninguém. Porque quando você tem o Espírito de Deus, nasce de Deus, tem um DNA de Deus, você não é influenciável, você influencia. Você não é mudado pelas estações do ano. Você tem a sua opinião bem definida. Você anda reto, fiel, temente a Deus. Quantas pessoas que diz crer em Deus, que diz crer na palavra de Deus, mas você toca no dízimo, toca na oferta, ela já se arma. Não, pastor é ladrão, não, porque isso é para roubar meu dinheiro. Então rasga a Bíblia e joga no lixo. Porque onde está escrito de dízimo e de oferta é na Bíblia, não fui eu que escrevi, não, é a palavra de Deus. Ou você crê em tudo ou não crê em nada. Não adianta crer numa página e não crer na outra. Não adianta dar desculpa para a sua derrota. Não adianta dar desculpa para a sua incredulidade. Para de dar desculpa para a sua incredulidade. Você vai para o inferno. E quando você chegar no inferno, você vai saber que teve um sujeito macho que falou a verdade. Você que não quis ouvir, por causa de R$100, que era o seu dízimo. Por causa de R$50, que era o seu dízimo. Deixa de ser Judas. Para de trocar Jesus por 30 moedas. Para de trocar a eternidade por 30 moedas. Olha o que aconteceu com Judas. Ele foi lá se enforcar, está lá em Atos 1. O galho da árvore ficava num despinhadeiro, num abismo. E quando ele coloca lá a corda no pescoço e no galho, e ele pula, o galho quebra. Ele cai no abismo. Está lá em Atos 1, ele cai. E as suas entranhas se derramam. Todo o sangue de Judas também foi derramado. E aquele pedaço de terra lá, que ele foi lá se enforcar, que eram as moedinhas que ele tinha negociado, a Bíblia chama de campo de sangue. Campo de sangue. Ele pagou com o sangue dele. Ele podia ter se convertido, ele podia ter pedido perdão. Jesus disse, amigo, a que vieste? Pedro negou Jesus. Depois da ressurreição de Jesus, Jesus elege Pedro como o pastor da igreja. Jesus não ficou jogando na cara, Jesus não ficou apontando o dedo, Jesus simplesmente perdoou. Perdoou. E ele perdoaria Judas também. Mas Judas trocou Jesus por 30 moedas. Tem gente aqui trocando a eternidade pela prostituição, trocando a eternidade pelo pecado, trocando a eternidade pela infidelidade, trocando a eternidade por dinheiro. Quantas pessoas que vêm trocando o que é eterno pelo que é passageiro. Toda hora nesse mundo aqui, criam uma nova lei, um novo sistema, criam uma nova frase para nos tolir, para fechar a nossa boca. Toda hora os romanos, espiritualmente desse mundo, estão criando meios para a gente não pregar a verdade, para a gente não falar da verdade, para a gente não viver a verdade. Toda hora estão criando um jeitinho para o pecado prevalecer, para o erro prevalecer, para a vida ilícita prevalecer, para o que é errado prevalecer, e a gente não viver a comunhão com Deus. Mas aquele que permanecer até o fim será salvo. Ah, como eu quero poder encontrar você na Nova Jerusalém. Meter o pé na tua porta e falar, eu não te falei que a gente ia chegar aqui? Hã? Eu não falei que a gente ia estar aqui na glória? Mas infelizmente a gente sabe que muitos vão ficar. Que muitos vão ter as entranhas derramadas no inferno. Muitos vão bater na porta. Senhor, abre a porta. Ele vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. A pior sentença que um homem poderá receber, ou pode receber, não é que você está demitido, seu marido foi embora, sua esposa foi embora, você perdeu um familiar. Não, a pior sentença é essa. Você bater na porta e Jesus falar, eu não vos conheço, vós que praticais a iniquidade. Pecado ele perdoa. Iniquidade é você saber que está errado e você continua fazendo.
O que tem de crente que eu atendo. O sujeito é crente, está com a vida esfacelada. Aí eu falo assim, você é dizimista? Não. Ué, não está escrito que quando você é infiel a Deus, você atrai para a sua vida maldição? Você quer que Deus mude a sua vida? Como? Se você não mudar primeiro. Se você não se tornar para Ele, se você não for fiel a Ele. Se você não assumir o seu compromisso com Ele. Quantos crentes com a vida esfacelada, que no básico, no primeiro degrau, que é ser fiel, não são. Deus está falando com alguém aqui, passa a ser fiel, dizima, passa a ser fiel. Você tem um valor aí, você vai somar. O que você tem aí? Soma, não importa se é muito ou se é pouco, dizima. E o que entrar daqui para frente, antes de gastar, de pagar, seja fiel. Dizima. O dízimo é reconhecer o senhorio de Jesus. O senhorio de Jesus. É ser fiel a Ele. O seu dízimo é usado aqui na igreja. Pagar aluguel, água, luz, enfim. Mas eu não estou dando para a igreja. Eu tenho que dizimar, ofertar com a consciência. Eu estou fazendo para Deus. E porque eu faço para Deus, a recompensa vem dEle. Porque eu estou honrando a Deus, a vitória vem dEle, a bênção vem dEle. O que a igreja vai fazer, como ela vai fazer com o meu dízimo, é com ela. É ela com Deus. Eu estou fazendo é para Deus a minha fidelidade. E quando você tem essa consciência, Ele te honra. Ele te responde. Então tem alguém aí que Deus está dizendo, volta a ser fiel. Tem outro aí que Deus está dizendo, aumenta. Aumenta. Tem gente aqui que ela dizima 20%. Sabe por quê? Porque Deus falou para ela, faz o dobro. Tem outro que Deus falou assim, ó, faz o dízimo 10%. E o mesmo valor do dízimo você faz de oferta, todo mês, toda vez. E ela faz. Por quê? Porque Deus falou. Aquilo que Deus fala, aquilo que Deus te chama, obedeça. Que você tenha a ganhar e não a perder. O altar nunca vai tomar, sempre vai devolver multiplicado. Ô bispo, eu quero ser dizimista nesse altar do Hospital da Alma. Como que eu faço? Deus conhece o pensamento. Conhece sinceridade. É só agora. Aí você virtualmente, ou aqui, você fala, Deus, a partir de hoje eu faço esse voto. Ser fiel ao Senhor. Ser dizimista nesse altar. Aí você, terminando o culto, você vai somar na carteira, no bolso, no banco, não importa. Onde? E não importa quanto. Você vai dizimar. E tudo que entrar, assim que entrar, antes de comprar, antes de qualquer coisa, primeiro para Deus, você vai separar os primeiros 10% e vai dizimar. E se quer saber mais sobre o dízimo, aqui no canal no YouTube, tem um título aí dizendo, dízimo no Novo Testamento. Aí você clica aí, que a gente está falando sobre isso, e aí você ouve depois, com mais atenção. Mas agora, nós vamos entregar nossa alma, nossa vida, o nosso ser nas mãos de Deus. Vamos adorar Ele, vamos louvar Ele, vamos exaltar o nome dEle. A Páscoa, que é domingo, o que significa Páscoa? Passagem de uma vida para outra. Deus está dizendo a gente que nós temos que ter um antes e um depois. Um antes e um depois de Cristo. Antes de Cristo, há 30, eu vou fazer esse ano agora, 29 anos de casado. 29 anos de casado. Ana Cláudia, como que ela está bonita. Eu peguei ela, ela estava na planta ainda. Na planta. Fui adornando. Como que ela está bonita cada dia. 31 anos convertido. 31 anos. Se Jesus demorar e eu não morrer, mais 30, mais 50, mais quantos anos? A gente tem que permanecer até o fim. Até o fim. Não se desviando. Então, no domingo da ressurreição, esteja aqui. Ah, é feriado, prolongado. Sim, mas busque a Deus. Esteja aqui sexta-feira, 9 da manhã, na reunião da Sexta-feira Santa. Especial. O Deus que está aqui, Ele quer te transformar por inteiro. Por inteiro. Você vai pegar um envelope e você vai trazer na sexta-feira, ou no domingo, mas quem vai vir na sexta, você vai trazer na sexta, uma oferta simbólica de R$33. Quem puder trazer mais, traz mais. Mas pelo menos você vai lutar para trazer uma oferta de 33, que foi a idade de Jesus na cruz do Calvário. Então, se você entende que é um dia de vitória, a Sexta-feira Santa, você vai preparar uma oferta e vai trazer.
A obreira vai te dar um envelope, vai passar aí com o envelope, você estende a mão e pega, escreve no envelope depois 33 para você não esquecer, e você traz na cesta. Quem está aí virtualmente, não tem como eu te dar um envelope, mas você anota aí. E sexta-feira, na hora do culto, você transfere aí para as contas da igreja. Não precisa botar conta agora, não. Aí você vai transferir na sexta-feira a sua oferta de sangue, sua oferta de crucificação, vamos colocar assim. Você vai trazer na sexta-feira ou vai transferir aí para as contas da igreja na sexta, na hora do culto. Mas seja fiel a Deus, que Ele vai se materializar na sua vida. Amém? Fiquem todos em pé. Aproveitar quem chegou depois, tem dízimo, tem oferta para dar, tem propósito para entregar, ou Deus te toca agora, nesse momento, para você ofertar, para você semear. Pega aí nas suas mãos a sua melhor oferta, a sua semente, coloca aqui no alforge. Ô bispo, eu peguei o envelope agora, mas eu queria já dar logo agora a minha oferta dos 33. Eu posso? Pode. Traz aqui e entrega. Passa aqui o cartão, ou virtualmente, agora sim, virtualmente eu vou colocar as contas, aí você dizima a oferta, você anota aí as contas, se você não tem, para você cadastrar aí no seu banco, e Deus vendo a sua fidelidade, vendo o seu temor, a sua sinceridade, Ele vai te honrar, Ele vai te recompensar, Ele vai abrir portas. Aqui nós temos o culto segunda-feira, que é para quem quer sabedoria financeira, 7h30 da noite. Quarta-feira, 7h30 da noite, para você que quer aprender mais da palavra, adorar a Deus. Sexta-feira, geralmente às 7h30 da noite, que é libertação, cura dos vícios, solução de problemas antigos, porém nessa sexta, feriado, 9 da manhã. E aos domingos. Quanto mais você se envolver com Deus, mais você se parece com Ele. Na sexta, eu disse para as pessoas, né, aquela passagem que Jesus tocou no leproso. O leproso perguntou: se o senhor quiser, o senhor pode me purificar? Jesus tocou e disse: quero, fica limpo. Ele foi curado na hora. Então, tem demônios, tem problema crônico, tem problema antigo que está aí atuando. E eu disse até ontem no Instagram, eu disse assim: se você tem um problema crônico, tem um problema antigo, você já diagnosticou que tem alguma coisa errada, então quando terminar o culto, domingo, que é hoje, quando terminar, você vai esperar aqui, e eu vou chamar um por um, e eu vou fazer oração com imposição de mãos. Se tem demônio, vai sair. Se tem diabo, vai sair. Se tem problema crônico, vai sair. Mas o poder de Deus vai se manifestar. Então, qualquer um aqui que quiser uma oração com imposição de mãos, porque você entende que tem alguma coisa errada, você vai esperar, e eu vou fazer uma oração com imposição de mãos. Mas essa situação vai mudar. Amém? Então, fiquem todos em pé. Coloque as mãos no seu coração. Quem está virtualmente, você vai fazer aí da sua casa, né, uma extensão da igreja nesse momento. Você vai fechar os seus olhos, você vai se concentrar nesse momento agora, como se você estivesse visualizando todo o sacrifício de Jesus na cruz, todo o sofrimento para nos salvar. Você vai permitir aí passar um filme na sua cabeça, dos seus erros, das suas faltas, das suas falhas, dos seus pecados, e você vai se arrepender, abandonar o pecado, vai se arrepender, vai dizer: ó Deus, me perdoa, me lava, me purifica. Eu não quero trair o Senhor, eu não quero trocar o Senhor por algumas moedas, eu não quero trocar o Senhor por alguns momentos de prazer, eu não quero trocar o Senhor porque eu estou dando mais ouvidos a amizades erradas do que a Tua palavra. Eu não quero viver contrário ao Senhor, eu não quero viver distante do Senhor. Não, meu Deus. Eu quero sepultar o velho homem, eu quero morrer para a carne, eu quero morrer para as minhas vontades, eu quero morrer para os meus desejos. Eu quero sepultar o que eu sou, o que eu penso, o que eu acho, porque sobretudo eu quero a eternidade, sobretudo eu quero a salvação, sobretudo eu quero o Teu reino, sobretudo eu quero a Tua unção, meu Pai. Eu sei que ninguém é tão perfeito ao ponto de esconder do Senhor o pecado. O Senhor conhece cada falha, cada erro. O Senhor conhece cada desejo nosso. Então lava-nos agora, purifica-nos agora, limpa-nos agora, meu Pai. Oh, meu Deus, venha com Teu Espírito, venha com a Tua misericórdia, venha com a Tua presença. E que neste momento, meu Deus, cada um aqui faça
a sua aliança, o seu compromisso contigo. Que neste momento o Senhor possa soprar o teu Santo Espírito, a tua presença santa, bendita, que vem como uma brisa que refrigera nossa alma e lava-nos, purifica-nos, meu Pai. Limpa, meu Deus, a nossa mente, limpa os nossos pensamentos, purifica o nosso ser, meu Pai. Nós não queremos ter nome de que vive e estarmos mortos espiritualmente. Nós não queremos só o Jesus Salvador, não, nós queremos o Jesus Senhor. Nós queremos estar submetidos ao Senhor. Queremos estar, meu Deus, prontos para seguir os teus conselhos, para sempre que o Senhor falar, orientar, a gente dizer: eis-me aqui, sim Senhor, meu Pai. Oh, meu Deus, venha se revelar a estas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Venha derramar a salvação sobre essas pessoas. Venha derramar o perdão sobre essas pessoas. Vem, meu Deus. Vem, meu Senhor. Transformar, lavar, converter, salvar. Ninguém é tão perfeito que consiga Fugir dos olhos vivos do Senhor, fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo. que vê além do mais profundo abismo, E até segredos que eu nunca falei. é segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, O que faço, onde ando e quem procuro. o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado. Conhece o meu passado e o meu presente. E quer fazer feliz o meu futuro. Ele está aí na tua frente, minha amiga, meu amigo. Isso, meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma, meu Deus. Eu luto é contra minha própria alma. A natureza humana que há em mim. A natureza humana que há em mim. Oh, meu Pai, nós te adoramos, te louvamos, te exaltamos. Quero sepultar Tu és digno de ser adorado, louvado, exaltado, enaltecido. e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, Morrer para o mundo. morrer pro mundo e reviver pra Deus. Vá adorando, louvando, exaltando. Tudo é contra minha própria alma, A natureza humana que há em mim. a natureza humana que há em mim. Oh, meu Pai, nós te queremos, te exaltamos. Quero sepultar um velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver pra Deus. Abraça pela fé o Senhor Jesus. Sabe, Abraça pela fé o Senhor Jesus. Respire fundo. Pela fé você respira a paz, você respira a presença dEle, o Espírito dEle, aleluia. Oh, aleluia, meu Pai. Nós reconhecemos o quanto somos pó, cinzas, o quanto somos pequeninos, o quanto somos carentes, dependentes do Senhor. Oh, meu Pai, nós te louvamos. Eu te amo, eu te adoro, eu te louvo. Tu és o meu amor, o meu amado, o meu amigo, o meu tesouro, a minha joia rara, o meu ouro depurado, minha prata escolhida, meu diamante. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és o meu Pai eterno. O Senhor é o Deus da eternidade. E nós queremos sim permanecer contigo até o fim.
Nós queremos sim Te amar. Nós queremos sim, meu Deus, nos render aos Teus pés. Nós queremos sim permanecer olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é o Senhor. Nós queremos sim, todos os dias, poder ser motivo de satisfação ao Senhor e não de decepção. Oh, meu Pai, eu Te amo, eu Te louvo, eu Te adoro. Vem, meu Pai, fazer morada permanente dentro dessas pessoas. Vem, meu Deus, derramar a Tua santa unção sobre essas pessoas. Vem derramar o Teu poder, a Tua presença, fazendo acontecer aqui o novo nascimento, fazendo com que cada um aqui seja cheio do Teu Espírito, revestido do Teu Espírito, com que cada um aqui seja revestido da Tua presença. Oh, meu Pai, a Tua presença aqui é real, o Teu Espírito aqui é real. Então, que cada um aqui seja cheio da Tua plenitude. Você pode adorar o Senhor Jesus com palavras pensadas, palavras que venham do fundo da alma. Faça uma declaração de amor a Ele, e à medida que você vai adorando, à medida que você vai louvando, a presença dEle te envolve, a força dEle te envolve, o poder dEle te envolve. Oh, meu Pai, como é bom poder estar aqui na Tua casa, na Tua presença. Quem diria, meu Deus, nós que estávamos perdidos, nós que estávamos ladeando com a morte, nós que éramos condenados, estávamos contados com os mortos, e o Senhor nos salvou, o Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a Sua maravilhosa luz. E hoje temos aqui o privilégio de Te adorar, o privilégio de Te exaltar, o privilégio de Te render graças, o privilégio, meu Deus, de adorar o Teu santo nome. Digno Tu és de ser adorado, exaltado, enaltecido. Digno Tu és de todo louvor, de toda adoração, meu Pai. Oh, meu Deus, nós queremos sim Te amar, nós queremos sim Te adorar, nós queremos sim Te louvar, meu Senhor Jesus. Nós queremos sim exaltar o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de exaltação, de adoração. Só o Senhor é digno de ser louvado. Aleluia, meu Pai. Mais perto quero estar, Senhor, fale para Ele. Vai adorando, vai louvando, vai exaltando. Receba o abraço do Pai, receba a presença dEle. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em Ti eu estarei, pois Tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, Não importa onde estiver, no vale ou no monte adorarei. a Ti eu canto. Levante as mãos, o rosto e adore Ele, louve Ele. Ori canta la balacida, canta la massalamai, salami canta la salaia. Nós Te adoramos, Te louvamos, meu Pai. Salva a Tua igreja, salva os Teus filhos, salva o Teu povo. Enche essas pessoas da Tua presença, da Tua unção, da Tua salvação. Enche essas pessoas do Teu poder. Ouvir as batidas do Teu coração, me esconder nos Teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja Ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia,
Aleluia significa adorem ao Senhor. Oh, aleluia. Oh, aleluia, meu Pai. Oh, aleluia, meu Deus. Nesse momento você pode renovar a sua aliança, o seu pacto, os seus votos com Deus. Falar: Deus, eu vou permanecer. Eu vou suportar as lutas. Eu vou suportar as dificuldades, as aflições. Eu não vou desistir. Eu não vou retroceder. Mas eu vou permanecer até o fim. Até que a morte nos una por toda a eternidade. Oh, meu Pai. Abraça essas pessoas. Salva essas pessoas. Transforma essas pessoas, meu Pai. Que a Tua palavra permaneça viva dentro de cada uma dessas pessoas. Que a Tua palavra permaneça acesa dentro dessas pessoas. Que cada um aqui seja discípulo do Senhor. Que cada um aqui seja o Teu espelho, a Tua luz nessa terra, o sal da terra. Que cada um aqui tenha a gana, o desejo de ganhar almas, de falar do Senhor. Te adoramos, te louvamos, te exaltamos, meu Pai. Te agradecemos, meu Deus, porque dia após dia o Senhor está nos ensinando, dia após dia o Senhor está cuidando da gente, dia após dia o Senhor está nos orientando, está tudo no Teu controle, na Tua direção. Então eis-nos aqui. Cumpra em mim a Tua vontade, cumpra em cada uma dessas pessoas o Teu querer, a Tua vontade, meu Pai. Que haja salvação nesta casa. Que essa pessoa jamais se perca, que essa pessoa jamais desista, que essa pessoa jamais saia do Teu reino, da Tua presença. Que essa pessoa jamais troque o Senhor por algumas moedas. Que ela jamais troque o Senhor por alguns momentos, seja Ele qual for. Que ela jamais se afaste de Ti. Que ela jamais negue a fé, que ela jamais troque a fé por algum colorido do mundo. Mas que ela permaneça fiel, temente, até o fim. Que ela permaneça obediente até o fim. É o que nós determinamos. Respire fundo. Receba a paz. Receba a vida. Receba a luz. Em nome de Jesus eu determino. Receba a salvação. Receba o Espírito Santo. Receba o abraço de Jesus. Receba o amor de Jesus. Receba a força dEle. Em nome de Jesus, eu determino, receba o Espírito Santo. Se você já o tem, seja renovado, seja renovada. Receba a paz que excede todo entendimento. Aleluia, meu Pai. Que essa paz, que essa luz, que essa presença santa, bendita, possa também alcançar os nossos familiares, os nossos entes queridos, amigos. Que essa salvação possa alcançar aqueles que estão ao nosso derredor. Que o Teu amor, que a Tua salvação possa encontrar os perdidos. E aqui nós estamos à Tua disposição. Pode contar conosco. Pode contar com a gente, meu Deus, para evangelizar, para falar do Senhor. Conta conosco, meu Deus, para
para que o teu nome seja glorificado, para que o teu nome seja exaltado, meu Pai. Nós te louvamos e te exaltamos, meu Senhor. Te agradecemos por esse dia, te agradecemos por essa manhã. Que essas pessoas hoje, ao saírem daqui, possam sair refletindo, lembrando de cada chibatada que o Senhor sofreu, para que não sofrêssemos hoje. Que o Senhor apanhou para a gente não apanhar hoje. E que cada um aqui tivesse a consciência da consideração que devem prestar ao Senhor. Por isso, o culto hoje é o culto da consideração, porque só o Senhor é digno de ser considerado, exaltado, engrandecido. Toda a nossa consideração, toda a nossa vida, nós colocamos nas tuas mãos. Os nossos achismos, a nossa axiologia, nós queremos jogar no lixo, porque queremos crer, como diz a tua palavra, e não como achamos que temos que crer. Não, nós queremos crer no Deus Salvador, mas também no Deus Senhor. No Deus Senhor. E você que crê, diga: meu Deus, que a tua palavra permaneça em mim, que o teu Espírito permaneça em mim, dia após dia, até que a morte nos una por toda a eternidade. E quem crê, diga: assim seja. Amém. Amém? Que a palavra dele permaneça em você, hoje, amanhã e para todo o sempre. Vem aqui, Ana Cláudia, para a gente já fazer a oração final. Você vai ter um domingo abençoado, uma semana abençoada, de bênçãos, de respostas. Amém? E para você que quer ser provedor dessa obra, porque domingo a gente vai consagrar os dizimistas, né, os fiéis. Então, quem é membro virtual, prepara um cálicezinho com azeite, e aí no domingo a gente consagra, você vai ungir as mãos. E aí, para quem quer ser provedor, tem aqui 3 bênçãos, ó, que você pode agarrar essa bênção, doando esse valor, ou levando essa conta para pagar. Vence dia 18, tudo dia 18 de abril ainda. Está longe, não é? Uma de, cadê meu pai? 148, 120 e outra de 302. Tem alguém que deseja uma delas, ou todas? E se alguém está virtualmente, você pode transferir o valor de uma dessas contas aqui e mandar aí no nosso WhatsApp e falar: estou doando o valor X, da conta X. Em breve você vai ter condições de doar toda a despesa do mês. Toda a despesa do mês. 120? Aqui. Tem alguém mais? Não passa vontade não, hein, gente? Porque está chegando mais. E quanto mais você dá, você recebe, pode ter certeza disso. Quanto mais você planta, você colhe. Tem uma de 302 e outra de 148. Tem alguém que quer? Se quiser, depois do culto também você pega aqui. Se quiser pegar depois. Ou se virtualmente aí tiver alguém, você manda aqui. Corra. Deus abençoe. Grandemente. Então, aqui, ó. 29 anos. Parece que foi ontem. Lua de mel todo dia. A bênção também vai chegar aí. É só permanecer na bênção, que a bênção fique em você. Amém? Na verdade, são escolhas, né? É o que eu falo para todo mundo que a gente conversa sobre fé e sobre o dia a dia, são escolhas. Eu escolho todos os dias ouvir o meu Senhor, não a minha carne, não o que os outros pensam, não o que os outros acham. Pela internet, está ficando muito mais difícil. Então, por isso que você tem que se posicionar e saber exatamente o que você quer. Porque as propostas hoje são enormes. Por exemplo, a gente tem aqui pessoas que vêm de Betim. Betim não é longe? Um pouco. Contagem é longe? Um pouco. Nós temos
nós temos gente. Sete Lagoas. Sete Lagoas é longe? Por que que vocês escolheram estar aqui? A dona Graça veio lá de João Pessoa, Pois é. Paraíba. João Pessoa, Paraíba é o lugar que o sol nasce primeiro na América Latina. O primeiro lugar que bate o raio do sol é lá em João Pessoa, Paraíba. É conhecida como a Porta do Sol, onde nasce o raio do sol primeiro, João Pessoa. O brilho do sol chega lá primeiro. O brilho de Jesus não chega primeiro em João Pessoa e depois aqui em BH. Chega em todos que o buscam de fato e de verdade. E ela veio lá de João Pessoa para conhecer a Igreja Hospital da Alma. Ela já é membro virtual e ela veio para conhecer a Igreja Hospital da Alma. Então, olha aí. Você mora, às vezes tem gente que mora aqui do lado, que se tropeçar, cai aqui. E está virtualmente. Podia estar aqui presencialmente, é ou não é? São escolhas. Escolhas. Grava essa palavra. Escolhas. Você escolhe quem você ouve. Você escolhe o que sentir, o que pensar. Está tudo no nosso controle. Está na nossa mão. Escolhas. Guarda isso. Escolhas. Amanhã a colheita é dessas escolhas. Se você escolhe, você permite alguém ficar do teu lado o tempo todo falando, professando coisas que você fala assim, mas eu não acredito, mas eu não vou chatear ela. Então deixa ela falar. O diabo está ganhando com isso. Porque ele está plantando uma sementinha. E ontem a gente comentava sobre uma situação que começou assim. Mas ele sempre vem falando. Pois é, então corta. Fala, olha, deixa, essa é a minha fé. Tá bom. Mas é meu parente, é meu amigo, e você vai ouvindo. E o diabo está semeando. Amanhã, quando você acordar, você não está mais entre nós. E é triste isso, porque depois a gente vê que a pessoa voltou lá para o final da fila. E foi por uma escolha. Porque ela se permitiu ouvir algo que, eu quero me encaixar aqui. Porque se a minha igreja não for assim, se eu não falar assim, se eu não pregar assim, se não dançarmos assim, nós não somos da fé, nós não estamos na fé. Que fé? Então vigia mesmo. Como foi pregado, nós queremos estar no céu. Nós pretendemos estar no céu, mas são escolhas. Então saiba escolher. Se você hoje está aqui, você fez uma ótima escolha de escolher o teu Senhor. Porque você acha que a gente também não está cansado? Se a gente falar como foi o nosso dia ontem, mega cansado. O meu corpo gostaria de estar na cama. Tem gente que às vezes a gente fala, por que você não veio essa semana? Estou trabalhando muito. Aí dá vontade de falar para a pessoa, Hoje eu queria estar virtualmente, acompanhando. Pois, e quantos de nós aqui não gostaríamos, né? Tá Mas cansado. a Bíblia fala em Romanos, a gente apresenta o nosso corpo como sacrifício vivo. Exatamente. É sacrifício. E teremos recompensa por isso. Você vê, não precisava, né? Porque ele já pagou. Mas ele ainda recompensa a gente por esse nosso sacrifício. Então faça a sua parte. Faça mesmo. No sábado se prepara. A gente, dá 9 horas no sábado, a gente já desliga tudo e fala, para amanhã nós estarmos bem para o nosso Senhor. Porque se eu for dormir tarde, eu não vou conseguir levantar cedo. Com certeza que não. Então, é a escolha. Eu escolho oferecer a minha melhor oferta. Eu escolho. É difícil? É. A carne não quer isso. É o que eu falo todos os dias. Quem tem vontade imensa aqui de ficar orando, adorando o Senhor todos os dias? Nós lutamos. É Saulo lutando. É Paulo puxando para o outro lado. É a sua carne lutando contra o Espírito. Com todos nós. Então, é a gente que tem que fazer a escolha certa. E Deus abençoe muito vocês por terem feito a escolha certa hoje.
e oro para que amanhã vocês também a façam certa, para que todos nós venhamos ter essa colheita. Amém? Então vamos orar. Ó Deus, muito obrigado, meu Senhor. Nós te agradecemos porque sem a tua infinita misericórdia, nenhum de nós estaríamos aqui. Nós te louvamos por esse amor, nós te louvamos pelo teu sacrifício na cruz, porque mesmo sem merecer, meu Senhor, o Senhor se esgotou, o Senhor foi no teu máximo para que hoje, meu Deus, viéssemos ter vida, viéssemos ter uma família, viéssemos ter esse fôlego para te louvar. Então eu te louvo, eu te agradeço por esse alimento, eu te agradeço por cada pessoa que está aqui presencial, essa que está na casa dela, fazendo da casa uma extensão da igreja, que ela seja abençoada, que ela seja ricamente abençoada por ti. Meu Deus, nós colocamos a nossa família, os nossos sonhos, nós colocamos os nossos projetos nas tuas mãos, que essa semana em tudo o Senhor venha ser glorificado, que em tudo o Senhor venha ser visto na nossa casa, nos nossos afazeres. Meu Deus, eu abençoo a cada família, eu abençoo esse homem, eu abençoo essa mulher. O Senhor os trouxe em segurança, que o Senhor os leve, que em tudo, meu Deus, nós venhamos ser testemunhas do Senhor, e junto com a tua igreja, nós oramos a ti que todos os planos do diabo sejam frustrados, que toda arma forjada contra a nossa casa, contra a nossa família não prevaleça, meu Deus, que o inferno seja destronado, que o inferno seja amarrado em nome do Senhor Jesus, e que essa semana nós venhamos ser flecha, indicadores do Senhor para todas as pessoas que o Senhor colocar no nosso caminho. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Então que seja uma bênção a sua casa, a sua vida, e que você passe aqui na cafeteria antes de ir embora e tome um cafezinho, tá? Ser tu uma bênção. E você que quer a oração com imposição de mãos, é só aguardar aqui 2 minutos, que eu já volto aqui. Quem está virtualmente, deixa o seu like aí, não custa, dá um cliquezinho nesse joinha aí. Deus abençoe, gente. Com licença, que 2 minutos eu volto.